Abrindo o plantão médico, na ponta da linha conosco, recebendo hoje a médica oncologista, a doutora Suelen Martins. Tudo bem, doutora? Como vai? Seja muito bem-vinda, prazer enorme, hein? Um grande prazer, Danilo, estar participando aí com vocês nesse dia tão especial. É verdade, um dia importante mesmo, né? Celebrado neste 4 de fevereiro, o Dia Mundial do Câncer, né? Trata-se de uma iniciativa global organizada pela União Internacional para o Controle do Câncer, com o apoio da OMS, da Organização Mundial da Saúde. É uma oportunidade também que a gente tem, né, doutora, de combater a desinformação, esclarecer pontos importantes da doença, alertar e até mesmo prevenir, né? Eu estava falando aqui na passagem do jornal Gente pro do Bom e do Melhor que muitos tipos de câncer eles são evitáveis, não são não, doutora? Exatamente, né? A prevenção ainda é a nossa melhor arma. A gente tem 30%, 50% dos tumores são preveníveis, né? E com medidas aparentemente simples, né? Pode ser que são medidas difíceis para algumas pessoas, mas que com uma rotina adequada a gente pode chegar a conseguir, né? Então, principalmente a gente fala sobre o estilo de vida saudável. O que é isso? Evitar aquelas alimentações ultraprocessadas, aqueles fast foods, alimentos ricos em gordura, né? Isso aumenta bastante tanto o risco cardiovascular, mas também do câncer, né? Aumenta a obesidade. A obesidade, ela está aí relacionada com diversos tipos de neoplasias. A gente precisa ainda falar muito, né, sobre o tabagismo, né? Evitar o tabagismo evita diversos tipos de tumores, e a gente não vê aí ainda medidas tão intensas em relação ao tabagismo, né? A gente está vendo jovens aí aumentando o consumo de cigarros eletrônicos, então a gente precisa falar bastante sobre isso, certo? Evitar o sedentarismo, né? Fazer atividade física, mínimo, né? A gente recomenda no mínimo 150 minutos por semana, então a gente precisa ter aí uma vida um pouquinho mais agitada, mas não só no ritmo de trabalho, de vida estressada, mas também conseguir aí ter uma vida mais saudável. Doutora, a Suelen já foi pincelando aqui algumas formas da gente prevenir, não é? A gente vai aprofundar aqui ainda o debate, não é? Mas eu queria saber, doutora, sobre os tipos, não é? De câncer, aqueles que são mais comuns, não é? A gente consegue fazer um recorte aqui no Brasil dos tipos de câncer mais comuns? Sim, a gente teve recentemente, né, uma nova estimativa do Instituto Nacional do Câncer, e a gente tem aí para o próximo triênio, né, até 2025, um aumento do número de casos, essa é a estimativa para os próximos 3 anos, e a gente sabe que o principal tumor ainda é o câncer de pele, né, aquele câncer de pele que costuma ser o mais curável, né, quando diagnosticado sempre de uma forma mais precoce. E a gente tem aí, a depender do sexo, homem e mulher, né, a gente vê que na mulher o mais incidente ainda é o câncer de mama, depois do câncer de pele, né, seguido aí do câncer de colo de útero e o câncer de intestino. No homem, a gente vê, depois do câncer de pele, o câncer da próstata, né, já seguido do câncer de cólon e de pulmão. Então, a gente tem aí, esses são os principais tumores, é o que a gente tenta falar bastante em relação à prevenção, porque a gente vê que a incidência vem aumentando, e na grande maioria dos tumores, né, que a gente está falando de tumores que são preveníveis, né, e que a gente pode detectar também precocemente com uma chance de cura maior. Doutora, mas dessa lista que você passou, se você puder até repetir por gentileza, quais desses de fato são evitáveis? Todos? Bom, o câncer de pele, que é o principal, ele é bem evitável. Então, a gente precisa aí ter a doutrina, né, de usar o filtro solar diariamente, independente de estar indo para a praia e para a piscina, né? Então, o uso do filtro solar previne quase 90% dos tipos de tumores de pele, que são aqueles tumores não melanoma, que a gente fala, tá? Então, ele é o grande mais incidente, mas não é o mais vilão, né? Ele não é o que mais mata. No caso das mulheres, o câncer de mama, ele é um dos que mais mata, de maior mortalidade e o mais incidente nas mulheres.
ele sim, ele é prevenível com o estilo de vida, que eu falei um pouquinho, mas ele pode ter uma detecção precoce através do exame de rastreamento, né, que é a mamografia, que a gente fala muito no Outubro Rosa, é realizar a mamografia anualmente a partir dos 40 anos de idade. Assim a gente consegue, no caso de detecção de um câncer inicial, né, a chance de mais de 90% também de cura desses tumores. Já no homem, né, o principal aí é o câncer de próstata, né, a gente orienta que a partir dos 50 anos, né, o homem vá ao urologista, faça a sua consulta. São exames simples, né, de PSA, que é um exame de sangue, e o exame físico, né, do médico urologista, que é o toque retal. Isso também consegue detectar pequenos tumores altamente curáveis. Um tumor que a gente vê muito incidente, né, a gente teve alguns casos de famosos ultimamente também, mas a gente vê uma incidência né, aumentando ao longo do tempo, é o tumor de intestino, né, o chamado colo retal. Esse também é um tumor que a gente consegue fazer uma detecção precoce e, com isso, aumentar as chances de cura através do exame da colonoscopia. Então, esse exame também já é indicado, né, para todas as pessoas, independente de sintomas, que seja realizado a partir dos 45 anos. Doutores, são exames simples, não é? A gente está falando aqui, né? É claro que né, a colonoscopia, algum outro exame também pode exigir ali algum preparo, mas é muito simples, não é? De fazer e pode aí ser de grande valia, não é? E ajudar a detectar, como você mesmo colocou, já num estágio inicial da doença, né? Então, por isso que é importante a gente falar também, não só sobre o tratamento, sobre a prevenção, mas estimular e alertar para esses exames, né? Sim, né? Tem que estar assim na ponta da língua, a gente não deixar de fazer, né, os exames anuais. A colonoscopia ela não é anual, a gente tem aí um período de 5 a 10 anos para repetir, a depender de cada caso, mas a mamografia, o exame com o urologista do homem, então é necessário anualmente, né? Porque sim, a gente tem impacto, né? Principalmente no caso do câncer de mama, na mortalidade. Então, a gente consegue fazer que as pessoas sobrevivam mais ao câncer. E além desses exames, né, a gente citou 3 aqui, colonoscopia para o intestino, câncer, o exame da mama, né, mamografia e também o exame ali de próstata. Tem algum outro que pode ser detectado, por exemplo, no exame de sangue ou não? No exame de sangue, por enquanto não. A gente tem diversas pesquisas que vêm aí no futuro próximo, se Deus quiser, mostrar aí alguns exames de sangue para detectar o câncer, até mesmo antes dele vir, mas ainda são dados preliminares, a gente não tem como usar isso na prática clínica, né? Um exame que eu acho super importante a gente lembrar, que também é de fácil acesso, é o exame nas mulheres do Papa Nicolau, né, que também a partir da idade do início da vida sexual é importante que seja realizado, né? A gente vê aí que ainda o Brasil é um país com uma alta incidência de câncer de colo de útero e é um tumor altamente prevenível, né? Além da gente conseguir fazer o exame do Papa Nicolau para detecção de lesões iniciais ou lesões antes mesmo de virar câncer, a gente tem a vacinação do HPV, né, que a gente já tem aí no sistema público para crianças e adolescentes, mas é muito importante a gente difundir que a vacina do HPV, né, que é o papilomavírus humano, ele previne o câncer de colo de útero, né, e não é só em mulher, porque também previne o câncer de pênis no homem, canal anal, cavidade oral, são vários tumores relacionados a esse vírus, e a gente tem como prevenir através da vacina. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, no Do Bom e do Melhor, no Plantão Médico Bandeirantes, com a doutora Suelen Martins, que é médica oncologista. O tema de hoje é o Dia Mundial do Câncer, não é? E mandar aqui um abraço para os nossos ouvintes sintonizados aqui, o Carlos Ribeiro Borba, o Reinaldo Dias, excelente tema apresentado pela doutora, o Eiseu aqui mandou mensagem também, Hernandes Dias, a Estela Abdala de Florianópolis, o Diego Palmeira, a Loreta Bellini do bairro de Santana, a Audélia Vido, que está aí, não é? Se recuperando também lá em Ribeirão Pires,
e tem muitas perguntas, muitas dúvidas aqui para a doutora, que a gente vai passar aqui em instantes, não é? O ouvinte pode participar pelo 11 99904 8756, várias mensagens já chegando aqui pelo nosso WhatsApp. Antes da gente colocar o ouvinte Bandeirantes, doutor, eu queria que você explicasse, por gentileza, o que de fato é o câncer. É um grupo de células que são um pouquinho diferentes aí, elas são anormais, é isso? Exatamente, né? No nosso corpo a gente tem o tempo inteiro uma renovação das células, né? Elas se dividem, elas se multiplicam, o que a gente entende que seja tudo normal. Em algum momento, né, quando o câncer ele se inicia, essa multiplicação das células ela acaba sendo de uma forma desorganizada, anormal. Então eles começam a crescer independente aí de fatores do próprio organismo que controlam esse crescimento. E assim surge um tumor, né? Esse tumor ele pode surgir de uma forma lenta, que são alguns tumores de crescimento mais lento, e alguns tumores, né, dependendo da biologia mesmo ali daquela célula, pode crescer rapidamente. Então a gente fala que é um crescimento anormal e descontrolado de células de determinado órgão. Olha só, muitas perguntas aqui para a doutora Suelen Martins. A gente vai começar a atender aqui o ouvinte da Rádio Bandeirantes, o Gabriel Betting, conosco aqui na coordenação de estúdio. A gente vai colocar a primeira pergunta para a doutora Suelen Martins em áudio aqui. Vamos lá. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutora. Eu sou a Maria Nascimento. Eu falo aqui de Moema. É o seguinte, a minha cunhada lá na Bahia, ela descobriu um câncer na mama, né? E tá bem assim avançado e ela vai precisar fazer a retirada da mama. Só que ela tem problemas cardíacos desde criança e ela está muito preocupada com essa situação. É perigoso a anestesia nesse caso, por ela ter problemas cardíacos? Obrigada, bom dia. Excelente pergunta, né? Quando a gente trata um câncer, a gente não trata só o câncer, a gente trata o paciente de um modo inteiro. Então, até para a gente programar um tratamento que seja com quimioterapia ou com a própria cirurgia, a gente precisa avaliar o contexto inteiro da paciente, né? No caso, é uma mulher. Então, é importante que outros colegas, né, médicos, por exemplo, cardiologista, faça uma avaliação completa dessa paciente e mostre o risco, no caso da cirurgia, um risco cirúrgico para esse procedimento, né? Caso o médico fale que é um alto risco ou uma contraindicação de cirurgia, a gente vai precisar aí achar outras opções de tratamento até que essa paciente consiga, através de medicações cardíacas, controlar a parte do coração. Então, o câncer, ele quando opta por um tratamento, a gente fala que é um tratamento multiprofissional. Então, se não é o momento da cirurgia, é preciso o tratamento clínico também do câncer, com medicações. Então, são diversos profissionais aí que podem ajudar, né, o tratamento desse câncer. Muitas perguntas, muitas dúvidas aqui para a doutora Suelen Martins. O ouvinte, doutora, José Henrique, de São José dos Campos. Doutora, bom dia. Se o resultado do PSA der baixo, tem necessidade de fazer o exame de toque? Nossa, excelente pergunta, né? É uma dúvida de muitos. Sim, tá? Precisa fazer o exame do toque. Não é incomum a gente ter um exame de PSA não tão alterado. E no exame clínico, né, que é o toque retal do médico, detectar uma lesão suspeita. Tá? Então, na verdade, complementa o outro. Se a gente deixa de fazer ou o PSA ou o toque retal, a gente perde aí uns 30% a 40% de detectar aí uma suspeita de um diagnóstico de um câncer, tá? E eu acho que os homens podem desmistificar um pouquinho a questão do toque retal. É um exame simples, né, indolor, rápido, que não afeta em nada aí a saúde do homem. Então, é bem importante aí para prevenção, sim. O Tony da Baixada Santista também na escuta aqui. A Liliane, a minha primeira interação aqui no WhatsApp, adoro os seus programas.
principalmente suas entrevistas. Excelente tema. Obrigado, Liliane. Espero, né, contar aí com a sua participação sempre a partir de agora aqui nos programas, né, da Rádio Bandeirantes. Muitas mensagens de áudio para a doutora Suelen Martins. Vamos colocar mais uma aqui do nosso ouvinte. Um exame de sangue ou não? Bom dia, Gobato. Bom dia, doutora. Tudo bem? Aqui é o Alex, motorista de aplicativo de Itaquera. Eu quero tirar uma dúvida. Essa semana eu passei no especialista de intestino, né? E eu comentando com ele, né, que eu faço a colonoscopia por eu ter divertículo, então eu faço a colonoscopia. E ele disse pra mim que eu não posso estar fazendo a colonoscopia pelo menos aí uma vez a cada 2 anos, que eu tenho que fazer a cada 2 anos, devido o preparo pode inflamar o divertículo, né? Mas a gente sabe que o câncer de intestino é um câncer muito agressivo. Então, se a gente levar aí 5 anos para fazer uma colono, a gente pode ter surpresa nesse meio do caminho. O que a doutora indica eu estar fazendo para mim poder estar acompanhando qualquer tipo de situação falando de câncer no intestino? Obrigado. Boa pergunta. Na verdade, os divertículos, né, eles não são lesões chamadas pré-malignas, são os pólipos. Então, em pacientes que não têm pólipos, a gente tem como recomendação uma repetição, né, fazer novamente a colonoscopia de até 10 anos. Então, não tem problema se um exame inicial não tiver pólipos. Os pólipos, sim, são lesões que, dependendo do que vem no resultado da biópsia de cada pólipo, a gente tem a recomendação de realizar a colonoscopia mais precocemente, 5 anos ou 3 anos, tá? Mas, de um modo geral, pacientes com exames totalmente normais, sem pólipos, sem lesões pré-malignas, que a gente chama, a gente pode orientar esse paciente a fazer de 5 a 10 anos. Mandar um abraço aqui para a Ruteli Alves da Silva, o Marinho Lima, o Fernando Camargo Araújo, a Cristina e Ricardo Sanches, a Ângela Nedinha, Toninha Escatena também mandou mensagem para cá, tá ouvindo, acompanhando. O Ricardo Schenenberger também mandou aqui mensagem no Instagram, que tá na escuta. O Ademir Antunes, quem mais aqui conosco? O Guga de Ribeirão Pires, a Luciana Altavista, o Paulo César Leandro, a Regina Missales, o Túlio Marcos Cunha, quem mais aqui? O Evandro Lamoglia mandou mensagem de áudio, daqui a pouco a gente vai repassar aqui para a doutora, o Flávio Godoy. Doutora, eu queria aproveitar e perguntar o seguinte, são várias as classificações, né, dos cânceres, né? Tem os carcinomas, tem a leucemia, tem os sarcomas, quais são as diferenças, né, e cada uma dessas classificações? Então, é muito importante a gente saber onde o câncer se iniciou, qual célula ele se iniciou, né? Por exemplo, no caso da leucemia, é uma doença que tem células malignas dentro da medula óssea, que é parte ali, né, o miolinho do osso, onde a gente produz as células do câncer, as células do sangue. Então, as células do sangue começam a ser produzidas de uma forma errada, né, como um câncer, então, uma leucemia. No caso dos carcinomas, elas começam nas células, por exemplo, a gente vai falar do carcinoma de pele, ele começa na célula que forma a pele. Então, a gente fala que é um carcinoma. Mesmo na célula da pele, a gente pode ter início em algumas camadinhas da pele. Então, daí tem vários tipos. Tem o carcinoma espinocelular, o carcinoma basocelular. Existe também no câncer de pele a questão do melanoma, né, que se origina nos melanócitos, que é outro tipo de célula. Então, sabendo a origem da onde se inicia aquela produção das células de forma desordenada, a gente consegue detectar o tipo de célula doente. Isso é muito importante quando a gente vai falar de tratamento, porque o tratamento muda muito. Então, o resultado da biópsia que a gente espera, ele vai nos informar e nos guiar na melhor direção para o tratamento do paciente. E a diferença do tumor maligno e benigno, doutora? Uhum. Então, tumores benignos não são cânceres, né? Existem alguns tumores benignos que a gente fala,
que não são lesões que a gente fala que um dia vai virar câncer. Então, por exemplo, um cisto, né? Então, muitas pessoas acompanham cistos de pele, cistos de mama. Então, alguns cistos simples não têm uma propensão de virar um câncer, que é um tumor maligno, né? Já o tumor maligno, sim, é um câncer, é uma neoplasia, e ele deve ter o tratamento correto a depender de qual tipo, né, que é diagnosticado. Estamos entrevistando aqui na Rádio Bandeirantes, no Plantão Médico Bandeirantes de hoje, a doutora Suelen Martins, que é médica oncologista. O tema de hoje é o Dia Mundial do Câncer. A Sandra Braga participando aqui conosco, mandou mensagem, a Jorge Camargo, a Francine Vieira, a Marli Gomes, a Silvia Stanzioni, Elis Freitas, a Nelly Melo também, o Ferdinando Marcos Mendonça, a Silvana Ottoni. Diz o seguinte: esse seu programa presta um grande serviço à população, entrevistando profissionais da saúde que esclarecem pontos importantes acerca de doenças que podem ser prevenidas. Esse é o nosso papel aqui também, não é, Silvana? Obrigado aí pela mensagem, não é? É prestar serviço e ajudar mesmo a esclarecer e combater, não é, a desinformação e ainda prevenir, não é? Já que boa parte desses tipos de câncer, como a doutora colocou aqui no começo da entrevista, são evitáveis. A gente segue aqui atendendo os nossos ouvintes, viu, doutora? Deixa eu ver aqui o nome da ouvinte. A Viviane Aquino mandou a seguinte mensagem: bom dia, doutora. A rotina anual de mamografia pode aumentar o risco de câncer devido à radiação do procedimento? Olha só, ótima pergunta. Muitos pacientes perguntam sobre isso. Assim, a dose de radiação existe, né? A mamografia é um exame radiológico, mas se a gente colocar na balança o tanto que a mamografia previne, né, detecta inicialmente e cura os pacientes, e isso a gente está falando, só para vocês entenderem, o tumor inicial, ele tem mais de 90% de chance de cura, né? E a gente consegue detectar na mamografia. Então, a gente balanceando o risco e benefício, o benefício ele é muito superior ao risco, porque é uma dosagem muito baixa de radiação, né, que seguramente a gente pode indicar anualmente para os pacientes. Tem uma mensagem de áudio aqui. Vamos lá, doutora. Olá, bom dia. O meu irmão ele foi diagnosticado com um tumor neuroendócrino gastrointestinal, e eu queria entender um pouco mais se a maioria desses tumores são benignos, quais são as principais formas de tratamento, se pudesse comentar, porque eu sei que é um tumor um tanto raro aí, né? Então, qualquer ajuda é bem-vinda. Obrigado. Bom, os tumores neuroendócrinos são super raros, né? Eles podem ser diagnosticados em vários lugares do corpo, né? No trato gastrointestinal é o principal local. Existem algumas classificações, tá? Quando ele tem um grau mais leve, né, que é o grau 1, que a gente chama, são tumores que muitas vezes a gente pode somente acompanhar, né? De preferência, todos os tumores, se possível, ressecar, né, fazer uma cirurgia melhor, mas em alguns casos isso não é possível, a gente consegue acompanhar. E também existem os tumores neuroendócrinos um pouco mais agressivos, que daí, muitas vezes, a gente precisa até utilizar o tratamento de quimioterapia. Existem outros tratamentos também mais modernos para tumores neuroendócrinos, mas isso tem que individualizar cada caso mesmo. Doutora, falando dos tratamentos, a gente não falou ainda aqui, não é? Nesse bate-papo sobre os tratamentos. Também são vários os tipos de tratamento, claro que eles variam de acordo com o tipo de câncer, não é? Mas quais são os principais tipos de tratamento que a gente pode falar aqui no programa? Sim, né? O que muitas pessoas têm receio, né, que eu vejo muito em consultório, é a quimioterapia. Né? Ela ainda tem o seu papel na grande maioria dos tumores. Quimioterapias são medicações, né? A gente tem quimioterapias que são pela veia, temos quimioterapias via oral, mas são tratamentos que agem realmente nessa questão do ciclo celular, ou seja, aquelas células que estão totalmente se multiplicando e crescendo, a quimioterapia, na grande maioria das vezes, bloqueia esse crescimento. Então, ela tem um grande papel ainda no tratamento de diversos tipos de câncer. Alguns tumores a gente consegue acrescentar outros tratamentos mais novos. Então, a gente tem falado muito sobre a imunoterapia. Imunoterapia também são tratamentos feitos pela veia. São tratamentos muito inteligentes que a gente fala,
que permitem que o nosso próprio organismo consiga combater aquele câncer, né? Faz o organismo acordar, né? Vamos lá e combater o câncer. Ele é indicado para alguns tumores, em algumas fases do tumor, não é para todo mundo, mas diversos estudos têm vindo aí para ampliar as indicações da imunoterapia. A gente tem tratamentos chamados alvo-moleculares, que são tratamentos também muito inteligentes. São tratamentos que a gente usa uma medicação para um determinado alvo. Então, são tratamentos moleculares mesmo, a gente precisa fazer avaliações moleculares do tumor para saber se esse tumor tem uma alteração que possa servir para aquela medicação específica. Né? A gente tem também hormonioterapia, que são tratamentos hormonais, que a gente faz, por exemplo, para o câncer de mama ou para o câncer de próstata, que são tumores que têm muita influência hormonal. Então, também particularizar cada caso, porque não é para todo mundo. Né, precisa realmente na consulta individualizar, saber o tipo de câncer de cada um, né? E a gente tem também alguns tratamentos que a gente fala de medicina nuclear, que são tratamentos muito inovadores, que podem tratar aí, geralmente doenças um pouco mais avançadas, mas que a gente junto com outras equipes, né, como da medicina nuclear, a gente consegue também melhorar os tratamentos de uma forma geral. Então, com tudo isso, a gente tem aí cada vez mais, né, melhorado os tratamentos, aumentado as chances de cura, e em pacientes que não têm cura, a gente consegue fazer com que eles tenham uma qualidade de vida boa e consigam também viver mais tempo, que muitas vezes é o que a gente tem como alvo, prolongar a vida de um paciente. Doutora, o Gilberto Almeida, do Jardim Universal, Zona Sul aqui de São Paulo, perguntou o seguinte: existe risco de contágio de algum tipo de câncer? Não, de jeito nenhum. Câncer não é contagioso, tá? Ele não passa de pessoa para pessoa. Então, vamos cuidar dos pacientes. Os pacientes querem atenção, querem carinho, precisam aí de que se evitem preconceitos, né? Tanto no relacionamento quanto no trabalho, né? Então, isso é bem importante para que cada um que esteja passando por essa fase de tratamento tenha cada vez mais acolhimento, né, e menos rejeição. A ouvinte Mara, daqui de São Paulo. Bom dia, Danilo, bom dia, doutora. A minha pergunta é sobre um dos alertas que se percebe o emagrecimento, porém o ganho de peso ou gordura excessiva poderia ser outro alerta. Eu acho que ela quis dizer que alguns dos sintomas, né, do alerta que o próprio corpo faz, né, que pode ser ali algum tipo de câncer, venha a ser o emagrecimento ou então o ganho de peso, né? E ela pergunta se poderia ser algum outro alerta, doutora. São duas coisas que têm a ver com o câncer. Então, vamos lá. Em relação ao ganho de peso, a gordura, ela é um fator de risco para você ter um câncer. Tá? Então, câncer de mama, câncer de próstata, gastrointestinal, pulmão, ginecológico, todos têm um aumento de risco de você vir a desenvolver um câncer se você tem a obesidade, né? O aumento do peso, da gordura visceral principalmente, tá? O emagrecimento, ele já está um pouquinho mais relacionado com uma doença, com um câncer já naquela pessoa, que ele começa a estar numa fase mais avançada, tá? Geralmente, emagrecimento acontece no câncer quando o câncer ele já está um pouco mais avançado, ou ele tem uma metástase, ou esse câncer está localizado numa parte que atrapalha aí a ingesta do alimento. Então, o paciente para de se alimentar e acaba perdendo peso. Então, são duas coisas para a gente realmente chamar a atenção, né? Tanto o ganho de peso para prevenção, quanto a perda de peso, que a gente pode já ter ali um câncer instalado. O importante é ter um equilíbrio, né? Ter uma vida saudável e tentar aí, na manutenção do peso, evitar a desenvolver o câncer. Doutora, o Gabriel Betting, coordenador aqui do programa, tem uma pergunta também. Vamos lá, bom dia, Gabriel, tudo bem? Bom dia, Danilo, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia, doutora. Eu gostaria de saber, eu recentemente removi o que eu tinha de ginecomastia. Eu gostaria de saber, me contaram que a ginecomastia pode ter a ver com risco de câncer de mama nos homens. Eu gostaria de saber se isso é verdade.
Ah, Gabriel, muito bom. Então, assim, é muito difícil, né? É mais raro um homem ter um aumento da glândula mamária. Isso às vezes está relacionado também com excesso de peso, né? Quanto mais glândula mamária, maior, né, o órgão, e você acaba tendo um pouquinho mais de risco. E a própria gordura, né, no caso do homem, acaba tendo muita gordura junto com a glândula mamária. Então, ela também pode aumentar o risco do câncer. A gordura é um local onde a gente produz hormônios, né? Tanto o homem quanto a mulher. E o hormônio, ele acaba podendo aí ser um fator de risco para câncer. Então, por isso que a gente fala que a ginecomastia em homem pode aí ter um risco, né? É claro que nem sempre tem indicação de tirar, né? De fazer a cirurgia, mas existem alguns casos que são necessários fazer, até pela própria estética no homem, e reduz, né? Tirando a glândula, você reduz, sim, o risco de câncer. Doutora, a ouvinte Elisete Lima, do Jabaquara, pergunta o seguinte: tem um pólipo de 2 centímetros, fiz colonoscopia. Ele pode aumentar e virar câncer? Em quanto tempo um pólipo pode virar câncer? A Elisete Lima. Sim, um pólipo, ele é uma lesão pré-maligna, tá? Ele não é um câncer, mas esse sim é um tumor benigno que pode virar um câncer, tá? Então, os pólipos intestinais, eles têm algumas características que são avaliadas. Então, o tipo, né, do pólipo, ele é removido através do exame da colonoscopia. Então, é bem importante fazer a colono e no momento do exame, geralmente, ele é removido. Alguns tumores, dependendo da extensão dele, às vezes não pode ser removido por colonoscopia. Isso é difícil acontecer, mas existem casos, e daí precisa ser avaliado por um cirurgião, tá? Mas pólipos devem ser removidos, avaliados patologicamente para saber o tipo de pólipo, né? Dependendo da atipia desse pólipo, da característica dele, ele tem maior ou menor risco de desenvolver. Mas à medida que foi removido, já eliminou o problema. Por isso que é tão importante fazer a colonoscopia, porque além de detectar uma lesão pré-maligna, você já trata, você já remove aquela lesão. Agora, o tempo de desenvolver o câncer depende da característica do pólipo. Então, pode ser de 1 ano, 3 anos, 5 anos. Por isso que quem tem um pólipo, sim, deve repetir a colonoscopia mais precocemente. Quem não tem, a colonoscopia pode passar um pouquinho mais para ser realizada. Doutora, o José Alexandre diz o seguinte: o vírus HPV não é um câncer contagioso? O HPV é um câncer, doutora? Não. Então, vamos lá. O HPV é um vírus, tá? É o papiloma vírus humano, super frequente na nossa população, e sim, ele é contagioso, tá? O que a gente tem é prevenção, já existe a vacina, que ela é altamente eficaz, tá? Então, a gente espera muito que no futuro próximo a gente não tenha mais tanto papilomavírus humanos, tanto HPV, né, na nossa população. E tratando o HPV, a gente consegue evitar que o tumor se desenvolva, que ele apareça, tá? Então, se existe alguma lesão, então, tanto na mulher, no útero, né, no colo do útero, quanto no homem, no pênis, na região anal, na boca, essas lesõezinhas do vírus devem ser removidas, devem ser tratadas, tá? E tendo aí uma lesão ou outra, a chance de desenvolver outra lesão também pode acontecer, mas isso ainda não é o câncer, tá? Mas pode vir a desenvolver o câncer em algum momento. Então, quem tem uma lesão por HPV precisa ter um acompanhamento mais rigoroso, né? Dependendo da lesão, com o ginecologista ou com o urologista, infectologista, que são áreas aí que acompanham dependendo da localização da lesão. Ainda sobre o HPV, eu sei que foge um pouquinho aqui, doutora, mas a Maria de São Caetano, ela disse que o filho teve HPV há 3 anos, há 3 anos, né? E que hoje ele está com 29 anos. Ele pode tomar a vacina de HPV ainda, mesmo com essa idade? Pode sim. A vacina do HPV, ela pode ser tomada em qualquer idade, tá? O que a gente tem disponível no sistema público são para crianças, né, de 9 a 14 anos, mas no sistema privado ela é disponível e sim, né, existem vários tipos de HPV, alguns mais relacionados ao câncer,
mas se a gente toma a vacina, previne aí o contágio de outros tipos de vírus do HPV. Doutora, e quando que um paciente pode, não é, se considerar mesmo curado do câncer, não é? Eu faço essa pergunta pegando o gancho aqui do Marcos Vinícius, de Sorocaba, né? Ele falou assim: eu tenho ou tive câncer de próstata, fiz radioterapia, mas o médico não afirma categoricamente que eu esteja curado. O meu PSA, que já foi de 22, hoje está em 0,3. Só pelo resultado do PSA posso me considerar curado? Existe um tempo de controle, né, que a gente faz com os pacientes que fazem um tratamento chamado curativo, né? Provavelmente nesse caso ele fez um tratamento curativo para o câncer de próstata e ele faz um acompanhamento. A depender de cada caso, né, esse acompanhamento é feito por 5 anos, 10 anos. Risco de ter um novo câncer, né? Quem já teve um câncer inicialmente, existe um risco maior de desenvolver um outro câncer, mas a gente tem aí um limite aí de 5 anos, 10 anos, a depender de cada caso. A gente fala que esse paciente está em remissão. Carlos Alberto, de Aracaju, também na escuta. Parabéns a todos pelo programa, pela entrevista, doutora. Realmente é disso que a população brasileira precisa ter. Informações sobre saúde e qualidade de vida por quem realmente sabe. O Carlos Alberto ouvindo aqui a Bandeirantes em Aracaju. O Dário Vidal Fernandes, da Vila Monumento, ouvindo a RB há mais de 50 anos. Parabéns pelo tema. E tem também mais perguntas de áudio chegando aqui para a doutora Suelen Martins. Vamos lá. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutora. Bom dia a toda a equipe do programa. Eu tinha uma dúvida que a doutora já esclareceu, né, sobre a leucemia. Agora eu gostaria que a doutora dissesse se esse tipo de câncer, leucemia, ele é transmitido geneticamente. Porque na minha família tem um certo número de pessoas que faleceram de leucemia, inclusive a minha mãe. Muito obrigada. Lúcia Maria Messina, Vila Mariana, São Paulo. Bom, extremamente importante essa pergunta. Então eu vou abordar não só a leucemia, mas todos os tipos de câncer, tá? A gente tem aí uma frequência de mais ou menos 10% dos tumores com alterações genéticas chamadas hereditárias, tá? Então, dentre todos os tumores, menos de 10% são relacionados à hereditariedade, ou seja, passa mesmo por gerações. 90% dos tumores, eles não são herdados, eles são esporádicos, ou seja, são adquiridos na vida por conta de todos aqueles fatores de risco que a gente comentou. Hoje em dia existem testes genéticos, né, e dependendo dos casos da família, se é só leucemia, ou se é mama, pâncreas, útero, colo retal, a gente consegue fazer aí um painel genético para saber aí se existem genes conhecidos na medicina que têm aí uma maior propensão de câncer individual e da família. Estamos entrevistando aqui na Rádio Bandeirantes, no Do Bom e do Melhor, no Plantão Médico Bandeirantes de hoje, a doutora Suelen Martins, que é médica oncologista. A pauta de hoje é o Dia Mundial do Câncer. E são várias as perguntas, as dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Tem duas delas aqui no chat, no bate-papo do YouTube aqui, doutora. O do Júlio César Tomazelli e também da Samira Jauishi. O Júlio fala sobre os venenos, né, que estão nas prateleiras dos supermercados. E a Samira emenda com os alimentos industrializados, né, cheios de conservantes, os agrotóxicos e o açúcar. Pergunta se todos esses são fatores que causam o câncer. São. É bem importante a gente cuidar da gente, né? Então, escolher aí os melhores alimentos. O que eu falo muito para os meus pacientes, vamos escolher aquilo que sai da terra, né, que a gente planta, lava, colhe, faz em casa. Esses são os melhores alimentos. É claro que cada paciente tem uma indicação, mas esses alimentos chamados ultraprocessados, né, com mais agrotóxicos, ou mesmo, né, substâncias mesmo naquele produto, o açúcar, a grande ingesta de carboidratos, frituras, gorduras, tudo isso propicia
com que aquelas células que estão crescendo bonitinho começam a crescer errado e virem um câncer, né? Então, a gente precisa cuidar da nossa alimentação, né? Isso não é só do câncer, também das doenças cardiovasculares. Então, aumenta muito o risco dessas doenças. A gente precisa cuidar da nossa alimentação. Então, como eu falei no início, a gente consegue evitar ter um câncer 30% a 50% se a gente cuida da nossa saúde. Se a gente faz aí esses pequenos gestos na nossa rotina, no nosso dia a dia. Que é fazer exercício, se alimentar da forma mais saudável possível, evitar o cigarro, né? E ter aí um equilíbrio, né? E aí vem evitar o estresse, dormir bem, né? Ter uma vida um pouco mais equilibrada. Isso é tudo muito difícil, né? A gente conseguir ter um equilíbrio. Todo mundo tem uma vida corrida, mas a gente tem que tentar. E a gente tem que conseguir. Tem coisas que a gente consegue. E a gente mudando uma coisinha ou outra no dia a dia que já melhora, né? Então, eu acho que se cada um conseguir fazer um pouquinho todo dia por você mesmo, a gente consegue melhorar aí esse grande aumento do número de cânceres que tem aí estimado para o nosso país. Silvana diz aqui que a doutora é sensacional, fala com muita clareza, tornando um assunto tão sério e mais fácil de entender, o que incentiva a adoção de cuidados quanto a uma doença tão grave. Tem isso também, não é, doutor? Um assunto que é tabu no passado, tinha ali uma época em que as pessoas evitavam até falar a palavra câncer, né? Hoje, até hoje existem, né, um grupo de pessoas ali que são contra, né, você usar ali a palavra câncer, vão buscando outros, né, sinônimos e que evitam pronunciar, mas fato é que a gente precisa realmente trazer todas as informações, prestar serviço e orientar a população, né? E olha, você sabe que eu gosto muito dessa troca aqui com os nossos ouvintes, que vão chegando perguntas e que realmente são pertinentes, todas elas, evidentemente, né? Mas a Maria Aparecida de Santos pergunta o seguinte: posso fazer a doação de sangue ou mesmo doar órgãos? No caso dela, que ela se refere a quem teve um carcinoma folicular há 48 anos em total remissão por todo esse tempo. Mas estendendo a pergunta aqui da Maria Aparecida, uma pessoa que tem algum tipo de tumor pode ser doador de sangue ou de órgãos, doutora? Não pode, é uma das contraindicações, né, dos bancos de sangue, visto que essa paciente pode ter recebido medicações, né, pode ser que essa paciente precise desse sangue o tempo inteiro de uma forma equilibrada, não tem essas quedas. Então, cada caso é um caso, mas de um modo geral, quem teve um histórico de um câncer, né, com tratamentos, enfim, não podem ser doadores de sangue, mas é uma linda atitude. Independente, então, se foi há muito tempo, se está em remissão? Geralmente eles contraindicam mesmo pela avaliação do sangue. Doutora, a gente vai dar um gás aqui, tentar atender os ouvintes, porque são muitas as mensagens. O Gabriel Betting está aqui pegando todas as mensagens, ouvindo aqui a participação do ouvinte Bandeirantes. A gente vai tentar atender, né, o maior número aqui possível de mensagens. Vamos colocar mais uma aqui. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutora. Bom dia a todos da Bandeirantes. Meu nome é Claudio Mar, moro em Atibaia e gostaria de fazer uma pergunta para a doutora. Minha mãe faz um tratamento de câncer de pele e no último ano eu tenho notado que vem complicando mais, né? Vai surgindo mais câncer na pele dela e eu gostaria de saber o que isso pode ocasionar. Pode se tornar um comprometimento mais grave ou uma coisa maligna? O que pode acontecer? Bom, né, câncer de pele é o mais incidente, né, na nossa população. Existe aquele chamado melanoma, que é um câncer de pele mais agressivo, curável também, quando diagnosticado precocemente, mas o melanoma ele acaba tendo um comportamento aí de crescer muito rápido e desenvolver um pouquinho mais. E tem os tumores de pele, chamado não melanoma, que são tumores que, de modo geral, têm uma chance aí maior de ressecção numa fase inicial e não sempre precisa de um tratamento complementar, tá? Então, precisa muito saber o tipo desse câncer. Quem teve um câncer de pele tem uma maior chance de ter outros tumores, então precisa aí saber exatamente o caso, né? Mas se ela está tendo outros tumores, precisa se consultar direitinho para ver qual a melhor, né, estratégia para o tratamento dela e para a prevenção de novos tumores.
Mensagem do Vanderlei. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutora. Primeiro, parabéns pelo programa e temas muito úteis que me fazem ficar colado também nesse horário. Quanto ao tema de hoje, gostaria de saber a opinião dela sobre o surgimento de tantos casos de câncer, se tem a ver somente com os hábitos de vida ou também se podem ser relacionados a fatores tecnológicos que a população está exposta. Tem isso também, doutora? O aumento do número de casos, né, tem extrema relação com o estilo de vida que a gente conversou, mas também tem relação com o envelhecimento da nossa população, tá? A nossa população está vivendo mais e também com maior acesso aos métodos diagnósticos. Então, a gente consegue fazer muito mais exame hoje em dia, né, para detectar um câncer, do que antigamente, que às vezes muitas pessoas nem sabiam que tiveram um câncer, né, às vezes falecem de uma doença que não sabe exatamente o que é. Então, a gente precisa aí entender os motivos do aumento do número de casos, mas com certeza a grande parcela é pelos hábitos de vida mesmo, né. Agora, coisas tecnológicas eu não entendi muito bem, talvez uso de eletrônicos, alguma coisa assim. Existem alguns dados, né, mas a gente não tem nada concreto que o uso de eletrônicos aumente aí o risco de câncer. Doutora, infelizmente a gente não vai conseguir, atender e nem responder todas as perguntas, as dúvidas, né? Um tema muito amplo, muito pertinente, mas a gente volta a se falar em breve, não é, para continuar esclarecendo, prestando o serviço aqui. E queria aproveitar e deixar, as redes sociais aqui da doutora Suelen. O ouvinte pode acompanhar em doutora Suelen Martins. Doutora Suelen Martins, lá tem as lives que a doutora participa, as entrevistas em rádio e televisão, e tem também quais outros canais aqui, doutora? Tem o Instagram, que é @doutora, né, DRA Suelen Martins, né, e tem o site da minha clínica, que é o CEON, Centro de Oncologia, e eu fico à disposição para esclarecer aí maiores dúvidas diferentes. Às vezes eu coloco alguma postagem, fiquem à vontade para comentar e tirar dúvida, que eu tento, na grande maioria das vezes, responder sim. Maravilha, queria agradecer demais aqui, viu, doutora, pela participação, pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, e a gente marca uma próxima para continuar falando sobre esse assunto. Bom fim de semana, obrigado, viu? Obrigada, Danilo, parabéns pelo programa, super importante trazer informação aí para toda a população. Tenha um ótimo sábado para vocês. Igualmente, um beijo grande.